Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Bom, eu vou dar início, tá? Por causa do horário, a gente já está com o colega aqui na sala também, bom? E a gente vai começar, deixa eu só compartilhar aqui que eu... Tá compartilhadozinho aí, tá para ver? Professora. Tá conseguindo ver, Ana Paula? Tá ouvindo, Dani? Sim, professora, normal. Tá compartilhada a tela já, né? Já. Ok. Eu vou dar aula sem máscara porque o ventilador está muito forte aqui e aí a colega que fica aqui na sala não consegue ouvir devido ao som do ventilador. Acho que dá para ouvir até do outro lado, não dá não? Bom, nós agora, né, nós estamos falando já de disfagia, de deglutição há um tempinho, né? Agora, nós vamos começar a entender melhor o mecanismo para entrar no processo da avaliação, para depois entrar no processo terapêutico. Então, sempre que nós falarmos sobre deglutição, tá? Nós temos que pensar o quê? Nós temos o padrão de deglutição normal, né? Só para dar passar uma pincelada aqui rapidinho. O nosso padrão de deglutição, nós temos as fases da deglutição, nós temos as deglutição típicas e as atípicas, né? Temos as intervenções de deglutição por ordem motora, por ordem sensoriais, né? E temos a disfagia. A disfagia, ela é um sintoma que algo não está ocorrendo no processo de deglutição, tá? No processo de deglutição, só para a gente lembrar, tá? E fixar mesmo, que a gente não pode esquecer nunca, né? Que ela envolve as fases são distintas, uma é voluntária e a outra involuntária, tá? Alguém está com o microfone ligado, gente? Parou agora. E uma fase reflexa, sempre envolvendo o tronco cerebral e os pares cranianos, tá? Então, anatomia, deglutição e disfagia, sempre, tá? Quais são os pares cranianos, tá? Mais uma vez, reforçando isso, já estou vendo desde o primeiro semestre, mas é sempre bom a gente estar enfatizando. É o quinto, que é o trigêmeo, o sétimo par, que é o facial, o nono, que é o glossofaríngeo, o 10º, que é o vago, o 11º, que é o acessório, e o 12º par craniano é o hipoglosso, tá? A ação dos pares cranianos para a deglutição, ela está intimamente envolvida e ligada, principalmente se a gente for trabalhar com um paciente neurológico, tá? Se o paciente for acometido de uma lesão cerebral, paciente que fizer algum tipo de cirurgia, paciente com alteração de câncer de cabeça e pescoço. Então, se temos comprometimento nos pares cranianos, nós não vamos só fazer a reabilitação da MO. Nós temos também que saber que tem uma avaliação de linguagem que temos que também priorizar no momento que nós vamos ver esse paciente. Não quer passar. A fase oral, né, só para resumir novamente, ela é preparatória, é uma fase reflexa e ela está relacionada com a fase faríngea também.
o nosso trabalho ele inclui as duas fases de forma bem distintas. Uma é voluntária, né? Essa aqui é voluntária, e a outra é reflexa. E há uma interação sequencial em ambas as duas, porém, nós temos que saber que tem disfagia na fase voluntária? Tem. E na fase reflexa? Também. Então, nós temos que saber em que momento nós estamos sequenciando o nosso paciente. Em caso de disfagia, a nossa terapia fonoaudiológica, né, como está aí falando, citando, ela é fundamental, né, até porque nós vamos levar uma condição de vida melhor a esse paciente, melhor a esse sujeito, tá? E vamos ter uma série de exercícios aí que vão objetivar o quê? Melhora do tônus muscular, né? Por isso que a motricidade oral sempre, nós temos que trabalhar, ora estamos trabalhando com a deglutição, ora nós vamos estar trabalhando com a respiração, ora com a fonação, né? Ora com a mastigação, mas elas estão ligadas entre si, desmembrar, né? Então eu vou trabalhar só a deglutição, eu não vou trabalhar a fonação. E quase que impossível, até porque nós vamos ver nesse processo terapêutico, exercício de deglutição, disfagia, também é com emissão de padrões vocais. E nós vamos trabalhar com as partes moles envolvidas, principalmente no processo da deglutição, e estimular as vias aferentes dessa iniciação do reflexo, né, para poder ter uma deglutição eficaz. Bom, em pacientes não neurológicos, tá? Em pacientes que não têm diagnóstico neurológico, tá? Nós temos um paciente consciente, orientado, eu posso muito bem dizer para ele, abra a boca, que eu vou introduzir, como eu falei na segunda-feira. Vamos trabalhar com uma colher de chá ou uma colher de sopa com 5 ml de água ou com a seringa para injetar água na boca do paciente. Paciente orientado e consciente, ok, ele vai responder, né, o seu comando. Agora, pacientes que são, né, ou neurológicos congênitos, já nasceram com uma lesão neurológica, ou acometidos de uma lesão neurológica na fase adulta, ou um paciente que esteja no leito, como é que nós vamos fazer? Né? Primeiro passo, chegou, abriu o prontuário, paciente consciente e orientado, ok, então ele vai ser responsivo. Se não for responsivo, eu não vou trabalhar a deglutição? Vamos sim, tá? Mas de outra forma. Não só com o nosso comando verbal, porque ele pode ser que ele não esteja fazendo uma resposta adequada. Sempre nós vamos ter que pensar que cada indivíduo tem uma interpretação terapêutica diferente do outro, tá? Então, se nós temos um universo de 100 pacientes, né? 100 pacientes, com distúrbio de deglutição, 100 pacientes com disfagia, cada paciente vai fazer uma resposta diferente. Tá? Por isso que eu sempre digo, não tem receita de bolo. Nós sempre somos imediatistas. Eu quero uma série de exercícios, como eu vou passar aqui, né? Nós estamos num momento de troca, de aprendizado. Porém, pode ser que eu chegue com toda essa minha tabela de exercícios que foi proposto e ele não aceitar e eu não conseguir evolução terapêutica nenhuma. E lá a gente vai ter que trabalhar com o que nós temos, com anatomia, com fisiologia e com a resposta desse paciente. Tá? E sempre uma avaliação individual e a evolução, verificar sempre a evolução que ele está apresentando. E o conceito de disfagia, mais uma vez, né? Foi vários conceitos, como eu falei, ele está falando já 2 aulas, tá? É uma dificuldade para engolir, para deglutir, e a sensação de retenção de alimentos no trajeto da boca até o esôfago. Bom, essa retenção que pode ocorrer por alguma intercorrência ou de origem mecânica ou não, que a mecânica é no caso de um tumor, tá? O paciente sempre vai relatar. Ou de uma origem psicogênica, pode ter disfagia de origem psicogênica. Alguns pacientes psicossomáticos que relatam que estão com dificuldade para deglutir e não tem nada que esteja impedindo. Obviamente, nós temos que estar trabalhando junto com o psiquiatra ou o psicólogo, mas ele pode relatar.
Para Dantas, tá? Dantas tem bastante citação na literatura. Ela coloca que só aparece durante ou poucos segundos depois da iniciar a deglutição. Então, ele relata, né, diferente da professora Furquim, que ele coloca o seguinte, que ela só aparece durante ou poucos segundos depois de iniciar a deglutição. Então, como é Dantas que está falando, eu estou citando aqui esse parágrafo para a gente também, para vocês serem, né, são pessoas reflexivas e entender se concordam ou não com Dantas. Já Donner, que tem um estudo muito grande aí, tanto que é um APUD, né, ele já vem de várias literaturas, ele relata que a disfagia é um sintoma de uma doença, tá? Ok. Que pode afetar qualquer parte do trato da deglutição, desde a boca até o estômago. Concordo com o Donner, tá? Que a disfagia, ela é um sintoma, da mesma forma que a febre é um sintoma, a tosse é um sintoma, né? E a disfagia é um sintoma que algo não está ocorrendo de forma exata nesse mecanismo da inserção do alimento na boca, na cavidade oral, até o trato do estômago. Então, se há uma intercorrência nesse processo, então ele tem uma disfagia. As possíveis causas, resumindo aquele slide anterior, foi falado de várias doenças, né? Mas as mais comuns são dos problemas neurológicos, como o AVC, traumatismo crânioencefálico, que é o TCE, né? Parkinson, Alzheimer, as miastenias graves, a distrofia muscular, as esclerose laterais amiotrófica, a paralisia cerebral, entre outros. Aqui, estamos colocando aqui, são mais evidentes nessa rotina de ambulatório que nós atendemos. E vamos encontrar disfagia também associada ao processo de envelhecimento, que é a presbiafagia, tá? Presbiafagia, da mesma forma que vamos ter a presbiafonia, como vamos ter a presbiacusia. Na atenção básica, na saúde coletiva, nós trabalhamos muito com grupo de idosos. Então, nós vamos levar um pouquinho do que seria uma presbiafagia, ou uma presbiacusia, ou uma presbiafonia para eles, para que eles não pensem muitas vezes, às vezes são idosos saudáveis, que podem estar entendendo como essa dificuldade, né, essa disfagia do idoso, como se fosse um problema maior. Quando nós vamos levar informação e há uma conscientização, nós conseguimos uma melhora, nós conseguimos um conforto terapêutico para esse indivíduo. Os tumores cerebrais, tá? E os distúrbios gastroenterológicos também. E aí entra a doença do refluxo, entra algumas doenças esofágicas e vão causar as disfagias. Nós classificamos ela, isso já foi falado, né? Mas a gente vai pontuar aqui, tá? Porque nós vimos na prática o protocolo do PART, não é isso? E aí temos que classificá-los também. Nós podemos ter uma disfagia leve, tá? O que seria uma disfagia leve? É quando o controle do transporte do bolo alimentar está atrasado ou lento. Atrasado ou lento. Vários fatores podem levar a uma disfagia leve, tá? Alguns achados aqui na literatura, que eu vou citar para vocês, nós temos a alteração dos esfíncteres labiais, tá? Incoordenação de língua, atraso para desencadear o reflexo da deglutição, ausência de tosse, tá? Não ter redução acentuada de elevação de laringe, sem ter alteração do comportamento vocal após a deglutição e a ausculta cervical normal. Eu vou falar de ausculta também e falar do esteto, já falei na segunda-feira, novamente vou citar aqui, que a ausculta cervical nós vamos fazer com o esteto. Então, uma disfagia leve, ela é o quê? Esse controle do transporte do bolo até a fase esofágica, tá? Por atraso ou por falta de prontidão ou uma incoordenação.
Um exemplo de uma disfagia leve, quando a gente tem aftas na língua. Tá? Nós temos aftas na língua, pessoas que têm várias aftas de repetição, que é na língua, podem ter uma disfagia leve. Tá? Vai para fono, né? Bom, se o médico encaminhar, nós vamos atender. Porém, uma disfagia leve por afta de língua, ela é muito temporal, é curto prazo. Melhorou as condições de afta, esse paciente começa a ter uma deglutição adequada ou um bem-estar prazeroso. Eu vou falar também, quero que vocês pontuem que deglutição é prazer, né? Então, são um dos maiores prazeres que nós temos para retornar à vida do paciente é o ato dele engolir. Então, qualquer dificuldade nesse trânsito ou qualquer tipo de disfagia, nós estamos tirando ele um dos prazeres, que é o ato de engolir. Moderada. De que forma a gente vai ter um paciente com uma disfagia moderada? É quando esse controle desse bolo alimentar, que a gente está vendo lá desde quando a gente sentou, vamos mastigar, vamos centralizar o bolo, vamos fazer mastigação bilateral, vamos fazer rotação desse bolo, vamos até cair na nossa primeira verificação, vamos triturar, vamos pulverizar esse bolo, né? Se esse bolo não está de acordo nesse transporte, ele pode estar atrasado ou lento. E pode ser uma penetração na laringe com risco de aspiração. Tá? Muitas vezes nós aqui, né? Nós acabou o intervalo, vou ali, vou fazer um lanche, comer um pastel com refrigerante. Aí eu engasgo. Tá? O que aconteceu? Uma incoordenação, pneumofonoarticulatória, o esfíncter não fechou adequadamente e nós... né? Às vezes engasgamos e ficamos com aquela sensação, né, que o alimento está ali. Pode ser, nesse momento, eu posso dizer que teve uma disfagia? Pode. E se ela persistir, então nós vamos ter um quadro de uma patologia fonoaudiológica. Quais são os achados também? Da mesma forma, incoordenação labial, de língua, ausência de tosse, ou presença de tosse antes. É aquela pessoa que tem crise de tosse, mas insiste em estar com o garfo na boca. Tanto que um dos nossos processos de acompanhamento com o paciente durante as dietas, né? Que são as dietas que ele é acompanhado, para quê? Para verificar se ele está insistindo, mesmo com a tosse, a colocar o alimento na ingestão. Vai ter disfagia e vai possivelmente broncoaspirar. Se broncoaspirar, o que vai acontecer? Vai ter pneumonia. E paciente que faz pneumonia pode, o risco da pneumonia, levar a uma outra comorbidade aí, levar o paciente até a óbito. Redução na elevação da laringe, tá? Aí vamos lá na disfagia moderada, nós vamos encontrar um comportamento vocal já diferenciado, tá? E a ausculta cervical, quando nós vamos colocar o estetozinho aqui, quando nós vamos fazer a ausculta, nós vamos ver que ela está alterada, ela já não está aquele disparo de uma deglutição adequada, tá? Pode ser que naquele instante você coloque, peça para ele deglutir, você não consegue fazer a ausculta adequada. Nós temos também a disfagia severa. O que seria a disfagia severa? Né? É a presença de aspiração substancial ou ausência ou falha na deglutição completa do bolo alimentar. Paciente com disfagia severa, nós temos um trabalho muito maior e o atendimento dele, se for dentro da unidade hospitalar, não é só num momento. Ele tem que ser atendido nos 2 turnos, tá? Tem que ser acompanhado. Quais são os achados na literatura que são as maiores características? Novamente, atraso do reflexo de deglução, redução na elevação da laringe na hora de deglutir, tá? Ausência de tosse, presença de tosse durante e após a deglução. Aí nós vamos ter uma alteração de comportamento vocal significante, tá? Alteração respiratória bastante evidente. E a ausculta cervical, nesse caso, ela pode estar totalmente alterada ou ela é incompleta. O que ela seria incompleta? Quando nós colocamos aqui, tá? Bem nessa região aqui da laringe, e aí a gente não consegue
Ou ela dá 2, 3 cliques, ou ela é incompleta. Aí vocês vão dizer, como é que eu vou, né? Mais uma vez eu vou falar aqui. Só aprendemos a escuta no treino, tá? Não vamos pensar que a gente já vai pegar um esteto, né? Já vou... Não, é treino, tá? Treino, observação, anatomia, né? Entender que o esfíncter da laringe se eleva, a prega vocal se fecha. Então, todo esse mecanismo de anatomofisiologia vem na nossa cabeça em questão de engrimas muito pequenas de segundos, para podermos entender o que é uma ausculta e compreender que essa deglutição não está adequada. E aí, como é que eu vou fazer a avaliação de disfagia? Né? Eu estou falando aqui de avaliação de disfagia, mas nós temos que antes fazer a anamnese, né? Todo aquele processo. Qual é o objetivo? Obter o máximo de informações possível para determinar que conduta eu vou ter. Na prática clínica, muitas vezes a gente já entra para avaliar e fazer processo de reabilitação, tá? De que forma? Anamnese, todas as patologias fonoaudiológicas, todas, a gente tem que fazer uma boa anamnese, avaliação das condições, né, anatômicas da cavidade oral, tá? Avaliação dos reflexos orais, né? Quais são os reflexos que a gente tem, os pontos cardeais, que a gente viu lá na aula de neonatologia, né? Avaliação vocal, não é uma avaliação vocal de qualidade, de padrão vocal, mas sim se há presença de disfonia ou não, se a voz está soprosa, se ela está uma voz molhada. E a escuta cervical da deglutição de saliva, tá? Então, num primeiro momento, se nós vamos, o paciente, pode ser até que ele não tenha uma disfagia na hora que a gente chegue lá, que às vezes quando a gente é chamada, por exemplo, se o paciente apresentou disfagia numa quinta-feira, foi acionado a equipe de fono, na sexta-feira não subiu ninguém, e não teve no plantão. Chega na segunda-feira, a gente encontra o paciente muitas vezes já melhorou esse quadro de disfagia dele. Por isso que nós fomos fazer a escuta com deglutição de saliva, tá? Pedir para ele engolir a saliva e fazer a escuta, né? E ver a percepção dessa deglutição de saliva sem alimento. Verificar como é que está a voz dele. Se está uma voz soprosa, uma voz molhada, né? Os reflexos estão presentes, né? E as condições anatômicas da cavidade oral. Bom, o que seria uma má condição anatômica da cavidade oral? Um tumor de língua, um tumor de palato, um tumor de mandíbula, uma mandibulectomia, o paciente fez uma cirurgia grande, o cirurgião retirou uma boa camada, extraiu uma boa cavidade de tecido, ele vai ter uma dificuldade de deglutição, tá? E aí nós vamos, nesse momento, tá? Junto com a equipe, para ver de que forma nós vamos entrar lentamente para a disfagia dele. No caso de um tumor de cabeça e pescoço, um paciente que fez cirurgia de mandíbula, fez um esvaziamento grande na cavidade oral, nós vamos ter uma disfagia de origem mecânica, porque o tumor é uma origem mecânica. Ok aí, gente? Por favor, parem todas as vezes que a gente tiver dúvida aqui, tá bom? E quando chegar lá na prática, a fono vai dizer assim, vamos lá acompanhar e avaliar o paciente. Tá? Nem sempre, também vou colocar aqui para a gente, nem sempre os colegas vão usar o mesmo passo a passo que está aqui. Esse passo a passo é da literatura, né? Mas, dependendo do profissional, do serviço, pode ser que ela já não use, ela já use diretamente. Por exemplo, mão treinada e ouvido treinado, né? No caso, não é que eu seja treinada, não, mas eu tenho muitos anos, né? Então, às vezes, só na elevação de laringe, a gente percebe que aquele paciente não está tendo uma deglutição adequada. Porém, não é parâmetro, eu não posso afirmar. O certo é fazer a ausculta, tá, gente? Isso é
Achar que nós já estamos com o ouvido treinado, né? Porém, nós estamos trabalhando com pessoas, né? Então, o certo, correto é fazer essa escuta. Ok, turma? Tudo ok aqui? Ok, Elone, aqui? Ok, professora. Tá, Marcela, por favor, a hora que pode parar, tá? Vou falando bem lentamente. Após a avaliação clínica, vamos fazer uma avaliação funcional. O que seria essa avaliação funcional? O paciente ele é observado durante a refeição, que é durante a dieta, na verdade, né? Pode ser home care em casa? Pode. E deve. Trabalhar com deglutição, com paciente com disfagia, se você vai atender ele home care, na casa dele, o ideal é que você faça a avaliação na hora da rotina alimentar dele. Pode ser com uma criança que não seja paciente neurológico? Pode. Pode ser com TEA? Pode. Como é que avalia? Melhor forma. Às vezes a mãe relata com paciente neurológico, ou um paciente com TEA, ou um paciente com síndrome de Down. Fala assim, olha, doutora, está muito difícil, está com muita dificuldade. Ele come e engasga. Come e engasga. Vai pedir para falar com a fono. Né? Fono que trata engasgo, né? Às vezes até a mãe relata isso. Então, nós, nesse momento, a gente vai fazer aqui uma boa avaliação funcional durante a refeição, tá? Porque nós vamos verificar a obtenção do alimento após a deglutição. E como é que é o bolo, de que forma é? Aí vocês vão lembrar que, antes da gente verificar se ele está com disfagia ou não, nós temos que ver o quê? Como é que foi essa mastigação. Lá as fases da mastigação. Ah, legal. E como é que está a respiração dele? É oral? É nasal? Ah, tá bom. Ah, e como é que está posicionamento de língua? Então, é motricidade oral? É motricidade oral. Tá? Trabalhar com disfagia tem que estar ok na MO. Então, vamos testar 3 consistências. Aqui é dado de literatura, tá? Quais seriam essas consistências? Líquido pastoso e sólido. Na nossa região, o pastoso daqui é um fino meio engrossado. O pastoso, na nossa região, ele não é no néctar do pudim, tá? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com espessantes, nós temos uma das espessuras que é néctar pudim, ele fica igual o néctar do pudim. Na região, por exemplo, nós não temos um padrão, né? Região norte, uma região, né, um pouco complicada, porque os hábitos alimentares são diferentes do sudeste. Até agora, os padrões de avaliação foram feitos no sul e no sudeste. Então, se a gente for usar aquele padrão lá, o nosso pastoso não vai ser igual ao do sudeste, tá? O pastoso aqui, tá, é mais ou menos igual a um líquido engrossado. O açaí papa é um líquido engrossado. Então, a gente tem que ter Rafael, o açaí papa é um líquido engrossado. E nós temos que trabalhar com o nosso público, com a nossa região. Por exemplo, às vezes eu vou em Macapá dar aula na pós. Então, vou, sei lá, já fui em lugares bem distantes da nossa região norte. Nós temos que pensar o quê? Imagina, o ribeirinho, às vezes, não tem liquidificador. Aí eu vou dizer, como é que a dieta dele é liquidificada? Não, tá? Esse treino de consistência de alimentos, ele tem que também estar muito ok na nossa cabeça, tá, gente? E o sólido é o sólido em qualquer outro lugar, aqui e lá. O nosso sólido é muito mais, porque nós temos a questão da farinha, que é uma farinha mais grossa, né? É um sólido bem mais consistente. Então, essas 3 consistências, se você está num hospital particular, você pode ver de uma forma, no hospital público de outra, essa variação, porque nós temos que trabalhar concomitante com a nutrição. Tá? Parceiro de disfagia é nutricionista. Fala assim, poxa, olha, tem como ver lá na Copa agora, eu vou avaliar um paciente, eu precisava de um pastoso. Gelatina, gente, é líquido. Né? Erroneamente, a fonoaudiologia usou algum tempo a gelatina para fazer avaliação, tá? Só que ela não estava entrando como líquido. Hoje nós temos já provado cientificamente que gelatina ela é líquida. Por quê? Na cavidade oral, ela sai de uma forma, quando ela chega na cavidade oral, ela se torna líquida. Qual é o perigo? É a broncoaspiração. Então, eu sei que ainda existem colegas que fazem avaliação,
com gelatina, mas a gelatina ela é líquida, tem que ter muito cuidado. Em algum momento da minha vida, no passado, eu cheguei a fazer avaliação com disfagia. Então, eu relato isso agora, porque depois de estudarmos mais, a gente entendeu que ela é líquida e ela pode ter risco de broncoaspiração. E durante essa avaliação, nós vamos ter a presença ou não de sinais clínicos de aspiração, clínicos mínimos, tá? Nós temos, sim, sinais clínicos, nós observamos sinais clínicos, não é só clínica médica, tá? Mas nós temos nossa escala de sinais clínicos, controle desse bolo na cavidade oral, mobilidade da laringe, qualidade vocal após a deglutição. Por isso que é importante fazer a avaliação de disfagia durante as dietas. E aí, Groer também é uma outra referência, né? Que aqui eu estou colocando sempre com as referências e um pouquinho da minha vivência clínica, como é que eu trabalho. Ela é referida por ele como ter acompanhamento das refeições por no mínimo 15 minutos, tá? Então, se nós vamos trabalhar com disfagia, não adianta achar que eu vou trabalhar 30 minutos com esse paciente. Não vá, não pode. A literatura coloca 15 minutos. Porém, o paciente pode ser que ele tenha uma educação alimentar que ele fica meia hora para fazer a ingestão do alimento. Então, trabalhar com deglutição, por isso que trabalhar no leite tem que ficar parte da manhã acompanhando essa dieta. Então, na literatura coloca mínimo de 15 minutos. E eu não visualizo, gente, nada menor do que isso, tá? Nada melhor do que isso. Imagina se a gente está fazendo uma avaliação de deglutição e diz assim, vamos lá, engula, que eu tenho que passar aqui para o outro leito. Não dá, não pode, tá? É diferente de a gente estar fazendo uma roda de... não comparar, né? Mas, por exemplo, vou fazer uma roda com 4 crianças com atraso simples de linguagem. 4 crianças, né? Atraso simples. Então, eu vou trabalhar, já fiz meu esquema, meu plano de atendimento, já coloquei lá que eu vou estimular a linguagem oral através de música. Então, eu vou determinar que a minha atividade vai ter 20 minutos. Ok, mas a criança está lá, né? A criança está criança responsiva, não é uma criança neurológica, aí tudo bem, a gente até consegue. Mas, em paciente com disfagia, não. Deglutição, não. E também aqui, ressaltar que a fadiga durante a alimentação, ela acontece, tá? Ela consegue, principalmente após 10 ml de consumidos. E é na fadiga que pode ocorrer a broncoaspiração, né? Ou a aspiração. Mais ou menos assim, você trabalha, chega em casa muito tarde, à noite, a fome é grande, mas você quer assistir a série também. Tem relato de fonoaudiólogo, a gente faz muito isso, né? Mas eu tenho que fazer isso, mas eu quero assistir a minha série ainda. Aí vou comer na frente da televisão, estou cansada. E aí você de vez em quando dá uma testadazinha. É uma fadiga e pode ocorrer... Engasguei. O que a gente está fazendo? Microaspirações, tá? Agora, claro, nós temos reflexo, nós fazemos manobras, tá? Por incrível que pareça, nós fazemos manobra que a literatura já classificou quais são essas manobras, que provavelmente vai ser a nossa próxima aula. Então, a gente faz manobra o tempo todo sem nomear o nome da manobra, mas nós fazemos manobras. Tem alguns exames complementares que vão nos ajudar, tá? Quais são esses exames? A nasofibro, tá? O que é a nasofibro? É a naso que o otorrino faz, tá? Pode ser feito com deglutição. Botou lá o aparelho agora, esqueci o nome, passou lá a fibra, tá? Que é uma nasofibra, passou a fibra ou pelo nariz do paciente, e aí o otorrino que trabalha com avaliação de deglutição, ele pede ou coloca um pastoso corado, né, para ver se está tendo retenção na valécula, se esse alimento ele passa bastante, ou se está tendo escape na região oral. Então, o otorrino também faz essa avaliação. A videodeglutograma ou a videofluoroscopia, tá? Ela é a mais completa, é a padrão ouro, né? Ela é feita com bário, procedimento com bário, e para ver aonde que o alimento, nessa fase da deglutição, ele está parando. Se ele está fazendo para em valécula, ou se ele para
nas instâncias da laringe, para poder dar um diagnóstico adequado. A cintilografia também utilizada, tá? Alguns fonoaudiólogos já utilizam bastante. A eletromiografia de superfície. E também ela pode servir, esses exames, para dar um feedback terapêutico, ou seja, eu trato, mando ele de volta, faz exame, para a gente poder interpretar esse exame e ver se a nossa terapia ela teve sucesso, tá bom? Na academia, nesse processo que a gente está aqui na faculdade, nós não temos a disfagia tão forte, tá? Porque como ela é um sintoma, ela entra a nível de especialização depois, tá? Então, alguns critérios aí maior, a gente só aprende depois que a gente vai para a especialização. O que é importante avaliar, gente? Vamos lá. No funcionamento oral, faríngeo e laríngeo. Aí eu paro para vocês que eu digo assim, minha prova ela é muito óbvia, parece que é pegadinha, né? Aí eu pergunto lá, entre o quê? É laringe ou faringe? Exatamente porque a gente tem que estar ok, tá? O que é faringe, o que é laringe, tá? É muito comum algumas pessoas falarem, nossa, tô com dor de garganta, tô com laringite. É correto ou errado? Errado, professor, é faringite. Exatamente, é faringite, tá? Mas é muito comum as pessoas citarem isso, tá? Observar a postura de repouso, tônus, simetria, presença ou ausência de movimentos involuntários, tá? Algumas pessoas, por exemplo, pacientes com deglutição atípica, que a gente viu lá no semestre passado e um pouquinho no início do ano, ele faz mais ou menos isso. Movimento involuntário. É interessante, quando a gente vai sempre em restaurante, pizzaria, vocês já viram como algumas rodas de pessoas, principalmente quando estão fazendo ingestão de álcool, tem pessoas que parece que também bebem o chopp, a cerveja, né? Parece que estão bebendo veneno, porque faz uma cara tão feia, né? A gente fala que nossa, ele está com deglutição atípica. Por incrível que pareça, é um formato de deglutição atípica, sim, tá? Mas parece que desce pessoas que tomam, é comum a gente ver isso em filme, doses de tequila. Já viram como a pessoa vai, o limão faz aquilo ali tudinho, faz uma estereotipiazinho? Aquilo é um movimento involuntário. Observar a dentição e as mucosas, né? Porque se tiver dente mal adaptado, ausência de dentes, né? E como é que estão essas mucosas da região oral? Se tem lesões, se tem aftas, né? Se tem acúmulo de alimento. Em paciente neurológico é muito provável encontrar acúmulo de alimento. Observar as possibilidades e qualidade da fonação, que é a fala, e a voz. Uma voz molhada pode dizer a presença de saliva ou secreção na laringe. Uma voz molhada. O paciente de Parkinson, né, que vocês vão ver nos estágios da vida e na vida clínica, ele tem uma voz molhada, tá? E é um paciente que pode fazer broncoaspiração, por isso que todo grupo de Parkinson, o fonoaudiólogo está lá. Até que ele não tenha disfagia, mas nós temos que estar lá para que não ocorra esse processo. Gente, aqui está quente hoje. Uma voz hiper ou hiponasal, tá? Bastante hipo ou hiponasal. Pode ser alguma alteração no processo velo-faríngeo, tá? No esfíncter do velo-faríngeo. A voz rouca pode ser o sinal que o fechamento glótico não está adequado. Então, se o fechamento glótico não está adequado, a gente vai ter que fazer trabalho para exercício de fechamento glótico, que a gente vai falar aqui. Tosse, tá? Tosse, gente. Tosse está para a disfagia, para a deglutição
importantíssimo, embora não seja tão evidenciado em fonoaudiologia. Tosse é reflexo e também é proteção, tá? Presença e força de tosse voluntária, como é que ela está? É uma tosse que ela é voluntária ou ela é involuntária? Precisa ser observado, anotado. Principalmente se ela for involuntária, tem que documentar. Esse paciente... Aí você está com alguma sensação de algo estranho na garganta? Não sei por que eu tuço. Essa tosse vem. Essa tosse vai fornecer informação sobre o fechamento da laringe, tá? Para a proteção da via aérea. Então, a tosse, ela é uma proteção, ela é evidenciada. Eu costumo dizer que fonoaudiólogo tosse, e hoje a saliva, a pH de saliva são coisas que são muito estudadas agora, como a tosse também, não foram muito estudadas 10 anos atrás. Hoje nós trabalhamos com pH de saliva e muitas vezes o pH da saliva dá uma disfagia nesse paciente, tá? Então, os estudos mais recentes, de 3 anos para cá, para ter a data atual, saliva e tosse, são pontuações de artigos científicos que os fonoaudiólogos estão estudando bastante. O reflexo de Gag, que é o reflexo de mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Que o alimento não volte para a boca. Ele reflete quando algumas pessoas colocam o dedo na garganta, né? Para iniciar o vômito. Aí tem um azinho a mais aqui, ó. Comparar a força de reflexo dos dois lados, tá? Por isso que nós temos que ver simetria. A ausência ou diminuição do reflexo pode indicar que há uma disfunção no nervo craniano e de proteção de via aérea. Por isso que, lembra, o primeiro slide, o primeiro PowerPoint daqui, eu falo sobre os pares cranianos envolvidos na deglutição. Não quero que vocês nunca mais esqueçam. E prova de concurso, prova de residência, sempre tem. Qual os pares cranianos envolvendo a deglutição? Qual o par craniano que, lá literalmente, com inervação do trigêmeo no nervo facial. Então, é o 7º par craniano, o hipoglosso. Então, sempre que tem lá, esse primeiro slide meu que está aqui, ele foi muito proposital, porque eu sei que vocês nunca mais vão cair alguma prova, vocês vão lembrar, a Cláudia falou, tá? Então, os pares cranianos envolvendo na deglutição, tá? Devido ao tronco cerebral, lá naquela imagem que tem ponte, cerebelo e bulbo, né? Aí nós vamos ver que nós vamos ter um trigêmeo, tá? O 7º, que geralmente os paralisias faciais falam no trigêmeo no 7º, o glossofaríngeo, o vago, a inervação vagal, a gente está vendo agora muito paciente com dificuldade de anosmia, né? É alteração do nervo vago, o acessório e o hipoglosso. Ok, turma? Nunca mais. Quem passar por mim não vai fazer prova e passar batido, dizer não tem nada a ver, deglutição e esses pares cranianos. E aí, para onde eu voltei? A tosse, o reflexo de Gag, né? E o que nós vamos importantes avaliar durante, né, essa deglutição também? Se essa deglutição voluntária, que é a deglutição voluntária? Observar a possibilidade da deglutição de saliva sob comando verbal. Eloane, por favor, vamos fazer uma manobra. Às vezes o paciente relata que está sem saliva na boca, né? Mas vamos fazer uma manobra. Língua, rotação na cavidade oral, promove saliva. Aí você diz assim, engula. Agora engula para me ver, tá? Para verificar como é que está a deglutição voluntária. Verificar esse trânsito faríngeo, se ele está pequeno, tá? Se ele está tendo escape, se ele está tendo pressão, se ele faz força para engolir. A resposta à estimulação é observar o toque nos lábios, que são os reflexos orais, né? Protusão, retração, reflexo de mordida, tá? Reflexo de deglutição, posicionamento, de que forma está a posição habitual no alimento, que nós já sabemos que tem que ser bilateral, pulverizado, triturado, né?
e condensado no bolo, centralizado na língua para poder engolir, posicionar o paciente da melhor forma possível durante a avaliação. Esse último item aí, tá, é dado da literatura, mas na condição clínica de vocês, cada um de nós é diferente do outro. Tá? Pode ser que eu fique à vontade botando ele bem pertinho de mim na frente. Pode ser que eu fique à vontade colocando ele um pouquinho ao lado. Pode ser que eu fique à vontade bem distante. Então, terapeuta e paciente, cada um de vocês vai ter uma forma, né? Não há copia, né? Não vamos copiar os nossos preceptores, nós não vamos copiar o que o professor diz na sala de aula, que aqui é dado da literatura. Vocês vão ter a forma que vocês vão avaliar o paciente de vocês, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Isso é cereja de bolo. Por quê? Porque algumas pessoas são mais fáceis de comunicação do que o outro. Embora fonoaudiólogo tem que ser muito bom de comunicação para tudo. E tem que ter insight, assim, né? É que eu digo, as sacadas, as saídas muito rápidas. Nós somos terapeutas. Mas nós também temos nossos lados, né? Emocionais, nosso jeito de ser. As pessoas são mais reservadas. Então, como é que vai ser, tá? Na pandemia agora, avaliar a deglutição em pandemia está sendo bem difícil. Por quê? Equipamento de proteção individual, imagina, fono, otorrino, oftalmo, dentista trabalha paciente a menos de meio metro de distância. Como é que vai ter distanciamento? Não existe, né? Então tem que pensar direitinho sobre isso. Se a pandemia durar 2 anos, a gente vai deixar que nossos pacientes façam amor? Não, a gente tem que ir. Então, honra o que a gente lá fez o juramento, temos que ir. Com medo, sem medo, mas temos que ir atender, temos que dar uma resposta. Método de alimentação, verificar a quantidade dessa ingestão oral, tá? Documentar a presença ou ausência de sonda, SNG, sempre vai ter em prontuário, é a sonda nasogástrica, que é usada em adultos. Em bebês, ela é a orogástrica, né? Gastrostomia, tá? Se existe ou não, se existe o bottom da gastrostomia, se está lá, e anotar a quantidade de ingestão e outras informações relevantes, tá? Então, tem que avaliar lá, né? No dia 28 de outubro, eu fiz uma avaliação com ele, com alimento, eu usei 20 ml, anotar lá no prontuário direitinho, tá? Estado nutricional, isso já tem no prontuário, os colegas da nutrição pontuam, se há doenças pulmonares crônicas obstrutivas, aí nós temos que ter 2 vezes mais cuidado. As cirurgias que envolvem cabeça e pescoço, ou do trato gastrointestinal, e observar a perda de peso, mudança de apetite, boca seca. O que é boca seca, gente? Qual é a palavra que nos dá a sensação de boca seca? Dois minutos para quem está aí jogar no Google. Vamos lá, gente. Tem que interagir aqui, senão fica só... Hã? Boca seca. Existe o nome, e já até falei aqui, já é pergunta até de prova. Pode jogar no Google. Pode abrir o microfone. Boca seca. Qual é a palavra clínica que relata que é a sensação de boca seca? Tem 12 pessoas aqui. Ana Paula, Brena, Dani, Deise, Emanuele. Serostomia, professora. Serostomia. Pode ser por não ingerir líquidos e Não, a questão também de alimentos. Sim. Isso. Mas é a palavra que na nossa literatura, tanto médica como fonoaudiológica, como da enfermagem, está lá no prontuário escrito xerostomia. Certo, Dani? Sim, professor, foi o Google. É o Google, exatamente. Será que ele é o nome técnico, não que significava? Isso, isso é questão de prova, viu, gente? Não na minha aqui, mas é prova, concurso e prova de residência sempre tem, xerostomia. Então, vamos lá. Então, está tendo paciente que apresenta xerostomia, tá?
porque ele tem a sensação de boca seca. A xerostomia não é só devido a paciente oncológico, nem a paciente radioterapeuta, nem paciente com tumor de cabeça e pescoço. Medicação causa xerostomia. Medicação para emagrecer, alguns cardiológicos, antidepressivos, tá? Tem a xerostomia, boca seca, que dificulta o quê? O trânsito alimentar. Se dificulta o trânsito alimentar, nós vamos ter uma possível disfagia. Pacientes psiquiátricos, todos relatam, todos. Tá? Tanto que alguns relatam assim, eu estou emagrecendo porque eu não consigo comer, a comida fica seca na minha boca. É xerostomia. E nós temos manobras para ajudá-los, tá? Regustação, que é o mesmo que que o bebê faz, né? Ele regusta. Todos são sintomas de disfagia. Pode... Excesso. Também tem. Sei lá. Vamos lá, universitário, jogue no Google. Excesso de saliva tem. A xerostomia é ausência. Seloreia, professora. Hã? Excesso de saliva no Google. Tem que eu não estou recordando agora, mas tem sim, Elone. É Tem. celorreia o nome, Não, a celorreia é quando o paciente está com a baba. Mas quando ele produz muita saliva na cavidade oral. Tem um nome técnico, sim. Não estou lembrando agora, que a minha cabeça também falha. Mas tem, assim como tem a ausência, tem o excesso. A xerostomia e o excesso. Vamos lá, um minutinho, coloquem aí. Excesso de saliva na boca. Alguém conseguiu? Eu vi aqui a hipersalivação, se eu não me engano. Mas tem outro nome agora. Eu vou ficar devendo para você. Cialorreia. Cialorreia é a baba. professora. A O meu cialorreia, apareceu cialorreia. a cialorreia é a nossa paralisia cerebral e alguns pacientes de Parkinson também. Mas e tem um nome técnico, tá? Vou lembrar que está no grupo. Pitialismo, professora. Hã? Pitialismo. O pitialismo é muito mais no neurológico. Mas a gente vai ver. Então, vou passar aqui, depois o meu TikTok vai lembrar aqui minha cabeça. O estado respiratório do paciente, se existe sintoma respiratório, que pode estar diretamente relacionado à disfagia, à tosse crônica. Pacientes que têm tosse crônica, faz edema de pulmão, vão ter disfagia. Tá? Respiração muito encurtada também. Aí o fisioterapeuta manda para fono, porque a respiração não está sendo adequada e há uma incoordenação da respiração, dificultando o ato de engolir. E episódios asmáticos também, tá? Eu sou asmática. Bom, se não fizer um tratamento adequado, há uma dificuldade de engolir? Claro, porque não há uma coordenação aérea. E se eu não tiver coordenação aérea, eu vou ter dificuldade de passar o bolo alimentar. Traqueostomia. Tamanho, se usa ou não o cuff, vou mostrar, eu trouxe a imagem para a gente ver. Se esse cuff está insuflado, está desinflado, a cor e consistência de secreção. Traqueostomia, ele é muito presente na nossa vida também, tá? Aqui, nessa região bem aqui, ó, dos anéis da traqueia, foi feita uma traqueostomia, certo? Todo mundo acompanhando em casa, gente? Sim, professor. Tá? Tô vendo. Então tá. Então ele fez uma traqueostomia por algum motivo. Suponhamos que ele tenha aqui um tumor na laringe, bem aqui a laringe dele. Tá vendo aí, Elone? Então tá. Fez um tumor aqui na prega vocal, bem aqui. O tumor cresceu, tá? Empurrou esse espaço glótico aqui e ele não está conseguindo mais nessa parte aqui, que é a parte que vai até o estômago, tá? Ingestão alimentar não está conseguindo. E falta de ar muito grande, porque o tumor está tão grande que está fazendo um apertamento na função aérea.
Aí o cirurgião faz, em caso de emergência, uma traqueostomia. Ou seja, o padrão respiratório, que era pelo nariz ou pela boca, vai ser pelo estômago, que está aqui, ó. Então, ele vai respirar por aqui. Se esse paciente estiver grave e essa traqueostomia for para auxiliar na respiração e na questão ventilatória, que a gente está trabalhando muito com pacientes de ventilação agora, e vai ter um cuffzinho. O que é cuff? Nada mais é do que um balonete que já vem bem aqui, que fica insuflado. O fisioterapeuta vai, insufla, para que esse paciente não se engasgue. Na hora que nós vamos fazer a avaliação de alimentação, desinsufla para a gente poder fazer a avaliação de alimentação. Se eu fizer ingestão de alimento pela boca e esse balãozinho estiver inchado, a gente vai promover uma broncoaspiração no paciente. Tá? Então, primeiro passo. Se for para pegar um paciente que está com traqueostomia, essa traqueostomia tem cuff ou não? Primeira, não tem, já tem um tempão, só está a traqueostomia. Ótimo. Mas se tiver balão de cuff, nós só podemos fazer manobras se desinsuflar o balão, porque senão o espaço vai estar grande. Tá? Aqui, olha, nesse caso. Ele não tem cuff. Aqui a sonda de alimentação, tá vendo? Passa para o nariz dele, tá? E aqui ele está respirando por aqui. Então, esse é o paciente Professora? Oi? Professora, eles trocam isso com algum tempo ou isso fica, esse aparelhozinho da traqueostomia? A traqueostomia, essa daqui é metálica, então eles trocam. Isso, é um número maior, um número trocada. menor. Mas quando é o paciente pós-alta hospitalar, se tiver o tamanho adequado, ele fica assim com essa daqui, às vezes até um ano. Tá? Agora, e se ele tiver, acho que é o próximo slide, aqui, ó, essa aqui é a plástica. Essa daqui é a metálica, tá? Essa aqui é a metálica. Essa daqui é uma plástica. Olha o balãozinho insuflado aqui, ó. Bem aqui, ó. O cuff. Tá? Para que serve esse balãozinho insuflado? Para ele não fazer broncoaspiração, tá? Para ele não aspirar nem a saliva. Vamos fazer manobra? Fisioterapeuta, por favor, desinsufla o cuff. Sabemos desinsuflar? Sabemos, mas não é propriedade nossa. Nós não vamos meter a mão onde não é propriedade nossa. O fonoaudiólogo tem mania de querer ser dono de paciente. Ou chama a enfermagem, tá? Aprendemos, imagina eu que trabalho já há 1000 anos com pacientes com uso de traqueostomia. Mas não é minha propriedade. Até onde eu estudei é propriedade do fisioterapeuta. E a gente tem que respeitar isso, né? Senão fica samba do crioulo doido. Mas é isso aqui. Essa aqui é a metálica. Aqui esse paciente está fazendo uso de sonda orogástrica ou nasogástrica? Naso. Naso, professora. Naso, exatamente. O bebê, ele usa o quê? Oro. Tá? Muito difícil passar uma sonda naso. É comum em neuropatas? É. Tem até uma criança que tem um Instagram aberto, que é o neuropata, aqui em Belém, que ele é pneumopata, na verdade, né? E ele faz uso de sonda e gastro. Depois eu falo aqui para vocês. Mas aqui está o uso de uma sonda metálica, ok? A gente ensina a manusear a sonda, ensina a gastro, de verdade, desculpa, não é gastro. A traqueostomia, tá? Aqui. Diga, Rafael. Não, é só uma dúvida quanto ao atráqueo com cuff. Geralmente, esses pacientes que têm o cuff, eles vão usar a sonda naso, porque assim, eu penso já que já tem esse problema aí em cima. Será que eles é o adequado? Suporta ventilatório, sim. Usam sim. Usam. Certo. Usam na totalidade. Tá? O cuff nada mais é que uma proteção que não haja nenhum tipo de broncoaspiração mesmo. Tá? Por quê? Se está com excesso de secreção purulenta, tá? Aí o fisioterapeuta vai lá, aspira, 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 aspira. O fisioterapeuta aspira por aqui, ó.
tá? Pelo orifício, aspira, aspira, aspira. Ótimo, ele fica bom, fica maravilhoso. Eu solicito, colega, vá lá, ele aspira, aí eu vou lá e faço manuseio no paciente. Paciente com esse secretivo demais, não tem muita resposta terapêutica, tá? E a gente pede para o físio. Ou se é paciente home care, gente, vou abrir aqui esse leque, que os colegas em Belém estão atendendo bastante, home care, eu acho importante, maravilhoso, né? Então, lá, a fisioterapeuta vai, aspira, tira o excesso e nós vamos fazer manobra, tá? E aí tá a plástica. A plástica, ela não tem uma durabilidade como a metálica. Geralmente, quando eles estão na unidade intensiva, CTI, UTI, eles usam plástica. E muitas vezes no leito. Mas quando eles já estão semi-alta e vão ficar com traqueostomia, eles vão sair de alta com a metálica. Geralmente é a número 5 para adultos. Indicador de possível presença de alimento e alterados, né? Atenção reduzida, resposta à estimulação reduzida, ausência de deglutição, ausência de tosse, excesso de secreção, né? E diminuição de força e alcance de movimentos orais, faríngeos e laríngeos. Aí temos as pneumonias aspirativas em geral, que são indicadores maiores de disfagia. Aí eu pergunto para vocês, paciente está com pneumonia por aspiração, nós vamos trabalhar com ele? Vamos, tá? Vamos sim. Tá? Só não vamos trabalhar, já falei, respondi, não esperei. Se ele tiver broncoaspirando, tá? A gente pode trabalhar com manobras, tá? Sem alimento. Manobras passivas sem alimento. Nós precisamos sim trabalhar. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Resposta à estimulação, mobilidade fonoarticulatória, mobilidade de língua, mobilidade de palato, sensibilidade, tudo que for de MO, nós vamos estar trabalhando, tá? Se está com ausência do reflexo, estimular o reflexo. Se está com ausência de tosse, estimular reflexo de tosse. Por quê? A tosse é uma manobra natural de limpeza, tá? Quando tosse, nós limpamos todo esse trato. Quando a gente fala assim, tussa, então faz toda limpa todo o trato. Aqui é uma imagem, tá? De um pneumo, tá? Uma aspiração. Essa imagem aqui, tá? É alimento aspirado. Vai dar pneumonia de broncoaspiração. Essas imagens eu tirei de pneumonia de broncoaspiração, tá? Olha aqui, bastante. Esse aqui é um COVID, tá, gente? Aqui é o COVID. Um pulmão, vidro fosco, certo? COVID. 70%. Pulmão com COVID. Pulmão já com vidro fosco, tá? Quando a imagem foi feita, o diagnóstico foi feito por imagem. Ok, aí... Quando fica assim, já está muito comprometido, né, professora? Aí bota aqui nesse caso, por que ele bota o tubo? Para melhorar o padrão infeccioso pulmonar, para poder melhorar o fluxo aéreo desse paciente, para poder respirar. Por isso que bota o tubo, tá? A confusão dos tubos todas é esse, nó dos tubos aí. Cada vidro fosco desse, de cada paciente, precisa de um tubo, né? Vamos lá, dúvidas? Dúvida, Luane? Luane é minha companheira aqui na sala, gente. Vou abrir aqui. Vamos pegar paciente com disfagia, recém-formado? Vamos sim, tá? Em casa, paciente em casa, muitos pacientes foram de alta hospitalar, estão em casa. Vamos sim, tá? Eu quero que vocês agora, tá, gente? Eu estou deixando esse finalzinho de semestre para a gente estudar bastante essa área de atuação, tá? Bastante mesmo. A próxima eu já vou falar de manobras, tá? Qual o tipo de manobras que a gente pode fazer?
terapêutico para melhorar o padrão, tá? Para melhorar um paciente de disfagia. E posteriormente aí eu quero que não vai ser regular, né? Mas não é tipo estágio, mas que para vocês. Oi, Glaucio, pode falar. Professora, naquela outra imagem que a senhora botou do pulmão, a senhora falou que a presença aí que aspirou, né? Pneumonia, É. Não tem aspiração aí ou é só pneumonia? Não, é pneumonia por aspiração. Ah, tá. Cavidade Pois é. é pneumonia por aspiração. No caso, é essa mancha maior branca aí do meio? Exatamente. Nós não somos os que vamos dar laudo e nem interpretar as imagens, né? Mas nós estudamos e a gente começa a entender quando a gente visualiza a imagem, tá? Pois é, por isso que eu estou te perguntando, porque para ver se eu conseguia, se eu vi o que a senhora viu, né? Isso, você viu o que eu vi bem aqui, ó. Essa área aqui, ó. Agora, claro, gente, o paciente já vem diagnosticado para a gente, tá? A gente já pega um paciente com diagnóstico, tá? Mas nós estamos numa área da saúde, a gente tem que conhecer, né? Não dar o laudo e nem dar CID nenhum em relação a isso, porque nós não damos CID médico, né? O nosso CID é fonoaudiológico. Emanuele, entendeu, Emanuele? Entenderam bem a diferença de uma cânula plástica para uma cânula metálica? Sim, professora. O de plástico fica no hospital, né, professora? E quando sai, fica esse metálico aí, né? Geralmente no pessoal da UTI, não é isso? Vai para o leito também. E às vezes vai para casa, gente. Nós temos alguns pacientes crônicos que às vezes o médico que acompanha em casa, ele bota a plástica eventualmente quando o paciente está com risco de aspiração. A gente pode pegar paciente em casa, assim. Não digo que vá para o consultório, né? Porque não é um ambiente para ser desmame de sonda dentro de consultório, a não ser que seja um consultório preparado para isso. Tá? Porque geralmente o paciente, quando é grave, que está em casa, tem oxigênio, né? Tem toda uma estrutura de home care também, tá? Que é a área que o Rafael gosta, né, Rafael? Sim, bastante. Vou trabalhar com a Michele. Fala assim, Se fala, Deus doutora, quiser. pode falar, doutora Michele, a Cláudia Martins está me ensinando a fazer desmame de traque para mim seguir a senhora no home care. Pode falar mesmo. Ela vive enchendo o saco, tem que preparar aluno, que tem que preparar. Então, agora está a vez. Não tem aqueles Deixa. ditados, mas não. Se pode falar, olha, a professora Cláudia Martins mandou um recado para a senhora. Está preparando a nossa turma para vir trabalhar aqui com a senhora. Mas é muito grande, é uma área muito, viu, gente? É uma área que tem muito paciente, bastante paciente. E é muito tranquilo. As pessoas, eu não gosto dessa área, mas é uma área boa de atuação, não é ruim. Pacientes quando estão em casa, paciente crônico mesmo, tá? Pode ser ou infantil ou adulto, mas crônico, geralmente tem suporte, né? Suporte ventilatório. E aí são os pacientes particulares, são pacientes que ficam, às vezes, anos e anos com o mesmo fonoaudiólogo. São pacientes que a gente sabe que o prognóstico é reservado, mas ele não pode deixar de ser assistido, né? E às vezes ele tem melhora no quadro, às vezes tem involução respiratória, aspiração, faz pneumonia, aí para um pouquinho, melhora a pneumonia, aí o próprio médico responsável diz, tem que voltar com a fono de novo, aí a fono entra novamente. Então, são pacientes que são quadro arrastados. E nós estamos sempre lá com esses pacientes. Eu já tive paciente aqui, já em Belém, paciente em home care, que eu acompanhei, que saiu de alta hospitalar, que ficou 2, 3 anos. Entendeu? Mas precisa de atenção, de equipe, de resposta terapêutica, resposta ao médico que cobra, resposta para o plano de saúde, enfim. Mas é muito bom. É uma Professora, área a gente participa, então, dessa questão, tanto quando eles estão com isso, né, com esse aparelho, como depois. Sim, com a traqueostomia e sem a traqueostomia. Na verdade, o nosso trabalho é com mais com desmame de sonda, tá?
de disfagia, né? Muitas vezes ele fica com atraque, mas a gente, na verdade, muitas vezes ele fica com atraque e a gente retira a sonda. O atraque é suporte respiratório, certo? É ventilação, tá, gente? E, professor, uma dúvida. A gente Diga, sabe Rafa. que pode ter pneumonia por conta da broncoaspiração, né? Líquido que vai para o pulmão e a gente pode adquirir uma pneumonia. Mas nesse caso da pneumonia por aspiração, seria aquele paciente que está muito secretivo e de tanto aspirar ele adquire uma pneumonia? Só para mim entender melhor. Não, Rafa, entendi. Eu sei que você está perguntando. Não é de tanto aspirar, não. O paciente ele pode broncoaspirar dentro da UTI com todo o suporte, tá? Monitorado. Mas ele pode broncoaspirar a própria saliva. Zero, dieta zero, nada por boca, né? Fazendo alimentação por via sonda, como está aqui, tá? Zero de boca, nem molhar o algodão, essa história de dizer assim, deixa eu molhar a boca dele, não. A enfermagem é muito criteriosa, é muito cuidadosa com isso. Ele pode broncoaspirar, sim, fazer broncoaspiração. Porém, ele pode fazer pneumonia por bactéria, né? Que são as infecções hospitalares, né? Então, isso aí também não tem muito interferência com a aspiração da saliva, mas por bactéria. Pneumonia por bactéria também, tá? Tá certo. Mas a gente vai estar falando isso, olha, nós estamos iniciando novembro, tá? Então, assim, vamos falar cautelosamente, tá? Quando vocês chegarem para pegar o paciente, claro, a gente sempre vão ter muitas dúvidas, mas vocês pelo menos já vão ter um conhecimento melhor, tá bom? Tá certo, professora. A senhora falou sobre a questão de hidratar a boca do paciente. No caso, ela fica muito ressecada quando faz a traque, ou é, professora? Não sempre, não é regra. Mas às vezes a família pede, a família diz assim, nossa, mas não posso dar nenhuma gotinha de água na boca? Não pode. Porque se nós permitirmos, né, e a família relatar que deu água com o aval da fono, vai sobrar para quem? Para nós. Para nós. Se o médico relatar, se o médico falar, pode dar, e a família ouvir, e a família, se o paciente depois broncoaspirar, não foi nós. Tá? Então, nesse caso, nós temos muita cautela no que a gente dá de resposta para a família. Porque a família está vendo um sofrimento, né? Claro, atrás de um paciente tem uma família, tem um amor, alguém que ama aquela pessoa incondicionalmente. E o limiar, às vezes, da família, de ver como está o estado do paciente, para nós, a gente fala que o estado dele é o estado leve, moderado, severo, grave. Para a família, né, ele está, poxa, né, é a dor, né, é o cuidado, enfim. Então, nós vamos estar nesse meio aí, né? Que também, ora, também nós somos pacientes, né? Ora, nós temos familiares que também estão nesse processo. Mas lá, nós, como terapeuta, a gente vai ter um paciente, o quê? Um paciente grave, um paciente sedado, um paciente que requer um cuidado maior. Muitas vezes é o fono que está ali na frente do leito, ou no CTI, a família pergunta, ou se em casa, né? Então, tudo que a gente fala é muito bem ouvido pela família, então a gente tem que ter muito cuidado, muito. Eu já vi casos a família falar assim, poxa, mas eu não posso, ele gostava tanto. Bom, ele vai continuar gostando, a gente tem que falar disso, ele vai continuar gostando, mas nesse momento a gente não pode. Mas o médico disse que ele precisa fazer a fono para poder liberar, para ele poder comer alguma coisa. Sim, então, mas a gente não está liberando ainda não. É o não que dá dor no coração, claro, com certeza, mas é o não necessário, né? Gente, a professora de MO vai parar um pouquinho. Daqui a pouco vocês entrem na aula de saúde pública, tá? Não vão me abandonar, porque a sala aqui está cheia de gente também. Vocês não vão me abandonar, por favor. Até mais tarde, tá bom? Até mais tarde. Boa noite. É, Tarde, boa noite.